Olá, paz do Senhor. Hoje eu tô aqui para compartilhar com você um pouquinho sobre a vida de Moisés, aquilo que tem me chamado a atenção na palavra e que o Senhor tem me ensinado através da vida desse homem. Lá em Hebreus 11, a palavra diz assim, versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés, a gente conhece muito bem toda a história do Êxodo, todos os detalhes, né? Foi um homem que viveu por fé. E o primeiro ato de fé na vida de Moisés, a gente vê que foi através dos seus pais, que o esconderam, né? Escondeu Moisés ali dos decretos do rei e depois colocou ele num cesto, certos de que nenhum mal, através da fé deles, nenhum mal viria sobre a vida de Moisés, e que foi o que realmente aconteceu. Ele desceu o rio e nada de ruim aconteceu, porque eu creio que naquele momento, naquele nascimento, Moisés já tinha um propósito, o Senhor já tinha um plano, o Senhor já sabia o que iria acontecer e nenhum mal poderia vir sobre a vida de Moisés. E que a gente possa viver assim, uma vida de fé, certos de que existe um propósito sobre as nossas vidas, um propósito que pode envolver muito sacrifício, que pode envolver dor e sofrimento, que pode envolver tristeza, renúncia, porque foi isso que estava sobre a vida de Moisés, foi isso que aconteceu com ele, né? Durante toda a sua vida, ele renunciou, ele negou e deixou de lado tudo que ele tinha com os egípcios, com a sua família, todos os direitos dele. Ele poderia ter ficado lá, mas ele não ficou. Ele saiu e foi viver com seu povo. E durante toda a vida de Moisés, houve muito sofrimento, muita dor. Mas ele cumpriu o propósito do Senhor. E isso é o mais importante, né? Quando o Senhor chamou Moisés, ele estava trabalhando. Ele estava ali com as ovelhas, né? Pastoreando as ovelhas do seu sogro. E ele estava atento. Ele não estava disperso. Ele estava trabalhando, mas ele estava atento ao seu Deus. E o Senhor o chamou, o convocou e contou todo o seu plano de resgate do seu povo. Moisés, ele se acha inadequado, incapaz, mas o plano do Senhor é completo. Nada poderia frustrar o Senhor, nada, nenhuma objeção poderia duvidar o plano perfeito de Deus. Então, Moisés, ele segue cumprindo, né? Ele faz ali os sinais, as maravilhas, ele ministra a Páscoa, ele traz os mandamentos, tudo, aquilo que o Senhor mandava a ele fazia. Sem negar, sem se opor, ele intercedia pelo povo, ele pedia pelo povo. Moisés, ele era um elo, era uma ponte entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Eu vejo que a vida dele foi essa, foi um elo. E o que mais me chama atenção, né, esses dias tem me chamado a atenção porque a palavra ela é viva, né, e ela se renova, mas nesse momento, quando Moisés ele chega lá perto da terra prometida e o Senhor fala para ele contemplar, sobe o monte e contempla, né? Moisés ora pedindo para que ele pudesse entrar na terra
E aí o Senhor fala, não, sobe o monte e contempla. Porque você vai ver, mas você não vai entrar. Depois de uma vida inteira fazendo tudo o que Deus pedia, se coloque você nessa situação. É inacreditável a atitude e a resposta de Moisés. Eu, falando de mim, na menor, às vezes, tristeza, tribulação, não sei, o não simples, o não para uma coisa que é para o meu bem, eu me revolto. Não é assim que a gente age? Deus fala um não e a gente, não vou mais na igreja, não vou mais ler, não falo nem de igreja, mas não vou mais ler a palavra, não vou mais orar, não tenho força para orar, eu não tenho vontade de orar, eu não consigo me concentrar para ler um versículo. No menor não, a gente se revolta. E Moisés, ele viveu a vida toda dele, esperando pelo dia que ele ia entrar nessa terra. E Deus falou não para ele. E você acha que ele se revoltou? Você acha que ele brigou com Deus? Não. Ele continuou fazendo a vontade do Senhor. Ele continuou seguindo os decretos do Senhor. Ele ensinou a José. Deus falou, ensina José, né? Passa o bastão. E ele fez isso com prazer. Ele fez isso com alegria. Por quê? Porque ele não estava de olho na recompensa nessa terra. Ele era um homem que vivia por fé. E ele sabia que a recompensa final não estava aqui, estava além. Ele entendeu que a recompensa dele não era nessa terra. E que existia algo muito maior e muito melhor que os planos do Senhor. Para o Senhor falar um não para ele, existia algo muito além, muito melhor, que ele ia desfrutar muito mais do que entrar naquela terra. E ele creu nisso e ele viveu dessa forma. Então que a gente possa hoje trazer isso para as nossas vidas, viver na certeza de que a nossa recompensa está guardada e que não importa o não de Deus, que não importa o sacrifício, que não importa a dor, o sofrimento, isso não importa, porque é só uma fase, é só um tempo, é só um período. Se o Senhor falou não para você, é porque Ele tem algo muito maior e muito melhor, só que precisamos estar atentos à voz do Senhor. Hoje, nós não temos Moisés, mas nós temos algo que está muito mais completo do que Moisés, que é Jesus. Jesus é o nosso elo, Jesus é a nossa ponte, Jesus é o nosso caminho. E nós, por esse grande sacrifício do Senhor Jesus, nós devemos viver uma vida de retidão e gratidão a Deus. Nós temos sim que sacrificar as nossas vidas todos os dias. Sacrificar a nossa vontade, sacrificar aqueles nossos desejos. Às vezes é um desejo de simplesmente falar um palavrão, as nossas pequenas revoltas do dia a dia. A gente está ouvindo que o Senhor está falando, não é esse o caminho. E a gente não segue a vontade de Deus. A gente tem que fazer isso porque nós já estamos completos em Cristo. O Senhor já pagou todo o preço de dor e sofrimento. E nós temos que ter uma vida de gratidão a isso, porque somos completos. O Senhor fez tudo, Ele sofreu tudo que era para eu sofrer. E Ele não fez, o Senhor não fez isso porque, o Senhor Jesus não fez isso porque eu sou bonita, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu sou legal, ou porque eu faço uma leitura bíblica, ou porque eu vou na igreja, ou porque qualquer motivo. Não.
O Senhor Jesus cumpriu o seu propósito porque ele obedeceu a Deus, assim como Moisés obedeceu ao Senhor. Ele foi obediente ao Senhor. Então, nós precisamos viver uma vida de obediência e gratidão, porque já foi pago. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos, a única coisa que nós temos que fazer é viver uma vida de gratidão, ouvindo a voz do Senhor e seguindo os seus propósitos, os propósitos para os quais Ele nos nasceu, nos deu vida. Ele nos deu vida, porque o nosso galardão não está nessa terra. Pode ser que a gente viva cumprindo e seguindo os passos do Senhor, a vontade do Senhor durante uma vida toda, e mesmo assim a gente não receba recompensa nenhuma aqui, porque a nossa recompensa está lá. A nossa recompensa está no Senhor, a vida eterna. Que nós possamos crer nisso e praticar. O mais importante é a gente praticar a vontade de Deus e não se revoltar por pequenas coisas. Porque o meu casamento acabou, eu não consigo mais me colocar aos pés do Senhor, porque o meu filho não está na igreja, não segue a Cristo, eu não vou orar, eu não vou pedir, eu também não vou mais, eu não vou dar o exemplo, o Senhor não me curou, então eu não quero mais. Não é essa vida que é a vida de sacrifício. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que a gente possa sentir e que a gente possa buscar, praticar. O mais importante é a gente ter uma vida de prática. Amém?